Victor, você já falou do empoderamento, eu acredito que até você já respondeu essa pergunta, só se você quiser completar ou falar alguma coisa, senão eu acho que ela já está até bem respondida. Mas a questão do excesso de cautela, seja por parte do gestor, que tudo ele quer conferir, tudo ele quer, sabe, tá por dentro, passo a passo, quer orientar, quer estar por dentro, ou seja por parte do colaborador, que tudo que ele faz ele quer mostrar, sabe, ele quer ter certeza que está correto. Você vê isso como benéfico ou prejudicial para a sua área de atuação? É prejudicial, certamente. Prejudicial. Muito, muito prejudicial. E eu acho que até consigo elencar aqui de cabeça alguns fatores por ser prejudicial. Você gera retrabalho, que é um dos maiores custos de uma empresa atualmente, é o retrabalho. E por isso que a gente se dedica tanto a formar processos, né, a desenhar processos, que é para evitar retrabalho. Isso faz com que até tenha questões de estrutura da empresa, né? Porque você utiliza mais a rede da sua empresa, porque vai mais e-mail, volta mais e-mail, informações se perdem nesse e-mail, a comunicação é prejudicada por conta disso, a paciência das pessoas é prejudicada por conta disso, você deixa de fazer outras coisas para estar revisando, para estar validando. De repente até você deixa de ter tempo livre, que é muito importante, né? Você ter tempo livre. De repente, o fato de você estar revisando um trabalho que já está pronto, já está bom, você deixou de ter aquele tempo livre, que também é importante. Hoje, cada vez mais, as empresas têm valorizado, e eu acredito que é super relevante, está muito atrasada a empresa que não percebe a importância do tempo livre do funcionário durante o expediente, né? É importante que ele possa desopilar um pouco, sair ali do ambiente que ele está. Então o retrabalho, essa validação é muito negativo. E tem exemplos extremos, como por exemplo a Morningstar. É uma empresa, é um case conhecido aí no mundo empresarial também, estudado lá do Vale do Silício e tudo mais, que é uma empresa que ela não tem chefe, não tem nível hierárquico nenhum, ou seja, não tem essa pessoa com que você tenha que pedir autorização para isso ou para aquilo, né? Então é ousado, é diferente, e muitas empresas até pedem consultoria para a Morningstar para conseguir implantar isso nas suas empresas, né? Aí fica aí o exercício até de você imaginar a sua empresa, como seria se não tivesse chefe. Será que as pessoas iriam trabalhar? Será que elas iriam desempenhar? Será que elas iriam entregar? Será que elas não iam ficar o dia inteiro no Facebook? Será que elas não iam, né? Como será que seria? E a Morningstar encontrou um meio de fazer, e eu sou muito adepto a isso. O meu time atualmente, da minha empresa onde eu trabalho, o meu gestor ele é muito nessa direção, né? O meu diretor ele vai muito nessa linha. Primeiro que ele é divertido, então ele já traz toda a equipe para perto dele. Ele não expõe a equipe na frente dos outros, o que é muito positivo. Quando ele precisa alinhar alguma coisa com alguém, ele chama na sala dele e de forma muito atenciosa tenta perceber o que aconteceu, né? E eu acredito que é isso, que você consegue ter esse ambiente com um nível hierárquico mais horizontal quando você consegue colocar uma causa comum para aquele grupo de pessoas. Não sei se eu comecei a dar a volta na história já, mas me parece que é uma palavra-chave para que tenha essa falta de dependência e tudo mais também, fora o empoderamento que eu já citei, é a causa comum, né? Então se você tem naquele grupo de pessoas, você sabe o que move aquele grupo, né? Seja a qualidade no serviço, seja ser reconhecido entre os colegas de trabalho, seja ser reconhecido
pelas outras empresas, pelas concorrentes, seja ser reconhecido pelo seu chefe, seja ser financeiramente reconhecido, né, com incentivo aí de bônus, bonificações, viagem no final do ano, um dia de férias, seja lá como for. Ter uma causa comum ajuda a você chegar no lugar esperado de forma melhor. Você citou aí o caso da empresa. Desculpa, qual foi o termo que você utilizou? Dessa empresa que não há chefe, o termo utilizado foi. Uma hierarquia horizontal. Uma hierarquia horizontal. Você vê isso como informalidade no ambiente de projetos ou não? Cria, de certa forma, uma informalidade? O que você considera informalidade? Qual o conceito de informalidade? Não, pelo fato de eu não ter chefe, pelo fato de eu ser livre para ter eu tenho que mostrar o resultado, mas não tem alguma figura por trás me cobrando. É mais ou menos isso o exemplo que você citou, não é? Isso, porque você falar de informalidade, você está supondo que existe um modelo que é a forma, né? Então, tem a forma e tem que não é forma, que é o informal, né? Então, o que eu trago, comparando com esses outros modelos, poderia se dizer que é informal, mas sem esse peso pejorativo que o informal tem, porque na verdade é uma outra forma, diferente de ser informal. É formal, só que de um outro jeito, é uma outra forma de ser. E você não vê que isso pode gerar algum tipo de conflitos, ou você acha que dessa forma a equipe consegue trabalhar de forma mais aberta e consegue minimizar os conflitos dentro da equipe? Acredito que não é fórmula mágica. Nem sim, nem não. Depende. Essa é a típica resposta de depende. Porque depende da cultura daquela empresa. Então, por exemplo, se em determinada empresa que tem o costume, vamos trazer um pouco para um lugar onde as pessoas conhecem, na igreja católica, onde existe um histórico cultural que veio do exército romano, de uma hierarquia muito bem definida. Você tentar implantar esse modelo não vai funcionar, não vai ser produtivo, não vai ser bom, as pessoas não vão se sentir bem com isso. Por mais que seja livre, elas não vão se sentir bem, porque elas procuram essa organização. Um dos fatores pelos quais elas procuram essa organização é justamente por ter níveis hierárquicos, justamente porque em determinado momento eu vou ser o cara que vou mandar, ou em determinado momento eu vou ser o cara que vou obedecer. Então eu já tenho a expectativa de que vai ter essa hierarquia, né? Então implantar esse modelo não vai ser positivo. Agora numa outra empresa, num outro espaço, onde aquelas pessoas percebem isso como um valor, isso vai ser bastante positivo, você trazer esses fatores e tentar implantar esse modelo, né? Então é isso. Não é questão de ser informal, é questão de você ter uma outra forma de fazer. E o quanto isso é positivo ou negativo, me parece que é muito mais uma questão cultural, né? Qual que é a cultura daquela organização? Qual que é a cultura daquela empresa? Qual que é a cultura daquela família, né? De repente até no âmbito familiar. Tem ali o pai, a esposa e as crianças. Quão é importante, de repente, o pai ter o domínio daquela família, ou a esposa, ou então você dá liberdade maior para as crianças, ou não também, né? Acho que isso varia muito de cultura, seja empresarial, seja de grupo, seja de família. Você acha que a falta de prioridade no ambiente de trabalho pode causar conflito em uma equipe? Não só a falta de prioridade, como o excesso de prioridades também. Do ambiente onde eu participo, eu atualmente estou gerenciando 10 projetos, concomitantemente. E daí cada um tem a sua prioridade, né? E no conjunto
Então cada um tem a sua prioridade individual e no conjunto dos 10 existem as outras prioridades. Então o meu papel de gerente de projetos é identificar qual é a prioridade geral desses 10 e qual é a prioridade em cada um deles, para você não se perder nisso, né? Porque tanta falta de prioridade, você não delinear uma prioridade, isso faz você se perder, e você ter muitas prioridades também faz com que você não tenha prioridade nenhuma, né? Então, acredito que os dois extremos aí, tanto o excesso de prioridades quanto a falta de prioridade é um fator crítico, né? Então, identificar a prioridade é a arte aí do gestor, do líder ou do gerente de projetos. Vitor, você é muito jovem e já está numa posição de gestão. Você já é gerente de projetos, como você disse, coordena até 10 projetos, né? As equipes que participam, que elaboram esses projetos, que estão na execução, algumas são mais velhas que você. Você vê que essa diferença de idade entre você numa posição maior e os mais velhos numa posição de obediência, talvez às suas ordens, aos seus comandos, a ordem de execução, você vê que isso pode gerar conflitos? Ou na sua área de atuação, você acha que isso não existe, essa dificuldade de idade? Existe, certamente existe essa dificuldade. Em muitas equipes, pessoas que têm mais idade, muitas vezes têm menos formação acadêmica, né? Menos formação técnica, enfim. E algumas vezes isso causa um desconforto, né? Esse moleque está querendo falar como eu devo fazer e tudo mais, né? E eu digo que assim, há 2 anos atrás, isso me trazia muito mais problema, porque eu me valia dessa posição de bem graduado, né, de técnico bem formado, de domínio técnico das coisas que estão acontecendo, para tentar ser o ego pai que eu estava antes. E isso me trazia muitos conflitos, muitos, inúmeros conflitos. Com o passar do tempo, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de estudo, um pouco mais de olhar, até a partir desses conflitos, né, nas questões da comunicação não violenta e na questão dos métodos colaborativos e cooperativos, eu tinha alguns caminhos a tomar, né? Ou continuar nesse sentido, e impondo a partir da parte acadêmica, técnica e tudo mais, gerando desconforto nos meus pares, o que não é agradável, não é feliz, não deixa o grupo feliz, ou tentar ter um olhar mais terno para essa questão e procurar fazer muito do que a gente já falou aqui na nossa conversa, do rapport, de trazer o outro para perto, de ouvir o outro, de tentar entender o outro. Então, hoje em dia, eu tenho muito menos problema com grupos com mais idade, justamente por entender um pouco como o ser humano funciona, né? Como eu sei que eu posso trazer, pela minha pouca idade, um certo desconforto no outro, então como que eu lido com isso para eu valorizar a experiência do outro também, porque no fundo o que interessa para mim, o que interessa para a empresa, o que interessa para os grupos é onde a gente vai chegar, né? E cada vez mais para o Vitor Hugo, o importante é como a gente vai chegar aonde a gente vai chegar. E eu tenho me preocupado cada vez mais em chegar bem com as pessoas aonde a gente tem que chegar. Vitor, Deixa eu só encerrar e você